São duas coisas que a gente precisa começar a conversar. Primeiro, notícia de Gabriele Gomes. Gabriele Gomes, ela traz a notícia na rede social nova, a borboletinha que tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Gabriele Gomes fala sobre a saída do zagueiro Marcos Vitor. Marcos Vitor está de saída do Bahia. O zagueiro viaja amanhã para Curitiba para assinar empréstimo para o CAP. O jogador vai ter contrato lá com a equipe paranaense até o meio do ano que vem. O jogador não vinha sendo utilizado por Rogério Ceni, sendo relacionado para os jogos desde a sua chegada do Ceará. É pouco utilizado, um zagueiro de boa técnica, um zagueiro alto que fazia às vezes de volante, mas não estava sendo relacionado e aí foi negociado com o Clube Atlético Paranaense por empréstimo com opção. Aí, provavelmente com opção de compra, a equipe paranaense deve comprar o jogador se agradar a ela. E o Bahia reforça um rival direto na Série A, que é o Clube Atlético do Paraná. Vamos lá. O que eu achei dessa situação? O Marcos é um cara que não vinha sendo utilizado. Então é aquela coisa, você empresta quem você não está utilizando. A gente tem até segunda-feira para concluir certos trâmites. E por que eu coloquei que o Bahia vai ficar para trás na janela? Porque justamente a gente dá a entender e faz entender que a janela de transferência do Bahia ela é muito além daquilo que a gente espera. A gente empresta um zagueiro, tudo bem, nós temos Vitor Hugo, nós temos David Duarte, Canu, Cuesta e Gabriel Xavier, 5 zagueiros até o final da temporada. Massa. Mas a gente não tem meia de criação, a gente não tem atacante de área, a gente tem algumas peças que faltam ao Bahia dentro desse circuito. E a gente fala muito a respeito de peças e de reposições, porque é um debate que eu tenho sempre nos grupos, principalmente com os meus colegas que torcem para o Bahia. A gente diz o seguinte: a gente precisa ter reforços pontuais em cada lugar. Exemplo, tem que ter um bom ponta, tem que ter um bom 9, tem que ter um reserva para Cauli, tem que ter um cara para jogar no lugar do Everton Ribeiro, tem que ter um cara para jogar no lugar do Lucas Alexandre, um maluco para poder fazer a do Jean Lucas. A gente não tem essas peças. Ou se tem, é uma peça só para todas essas funções. Por exemplo, o Depena, ele é reserva do Everton, reserva do Cauli, reserva do Jean, reserva do Caio. O Iago Felipe cair em desgraça com a torcida e nem entra mais. E aí a gente perde uma opção que não era das melhores, diga-se de passagem. Mas, por exemplo, o Rezende é reserva do Caio para dar força e amplitude de bola aérea, em defesa para o lado esquerdo, em reforçar a marcação, em ter uma saída de bola menos assertiva, mas porém tão boa quanto a do Caio, mas é um jogador mais plantado dentro das suas trincheiras. O Bahia ele não tem, e aí o Bahia abre mão de, e a palavra é essa, meus amigos, o Bahia abriu mão de contratar, muito também pelo que o próprio chat está dizendo aqui, ó. O City não vai liberar o escorpião no bolso porque ele acredita que já investiu demais, e o próprio dirigente do City fala que o Ceni e o Cadu estão fazendo um bom trabalho, e de fato estão. Mas o torcedor criou uma expectativa muito maior do que o prognóstico que a gente mesmo imaginava dentro do próprio ano. Você imaginaria, em sã consciência, que um time que foi 16º no ano anterior estivesse em sexto nesse campeonato, brigando diretamente por uma vaga na Libertadores? Eu acredito que não. O mais pessimista pensaria, não, o Bahia vai conseguir aí uma Sul-Americana com certeza, o Bahia vai conseguir aí um papel bom na Copa do Brasil, como já tem, quartas de final, o Bahia via conquistar Baiano e Nordeste, que era o esperado pela gente, a gente não conquistou nenhum e foi eliminado na semifinal no outro, isso aumenta o nível de exigência. Mas a gente fala, isso é falar o óbvio e olhar para o que o grupo tem feito, principalmente na segunda janela, o clube trouxe um lateral para ser reserva de Juba e trouxe um atacante como peça de reposição a Oscar.
Não estou dizendo que o Oscar é um cara ruim e nem estou dizendo que o Borducci é um cara ruim ou o Lúcio, que chegou sendo um cara de maior destaque aí no futebol uruguaio, seja um cara ruim. Mas entenda, quando você tem um Bahia que está numa posição que, para alguns, até da mídia de fora, não deveria estar, a gente tem um lugar de fala especial. A gente precisa sair dessa posição de, olha, gente, estou em sexto, mas que ótimo, não poderíamos fazer melhor com um elenco tão curto, mas para a posição de dizer assim, gente, se a gente apertar esse botão e trazer 2 ou 3 peças, a gente eleva o nível do time e faz o time chegar em uma posição mais alta. Vocês conseguem entender que também é sobre como se gasta, quanto se gasta e para onde se gasta? É muito diferente de dizer, olha, eu tenho um prognóstico de gasto e esse prognóstico é X e eu só posso ir até aqui. Daqui para lá é a Deus dará. O Bahia enfrentou um surto de lesões onde a gente já não tinha Oscar e a reposição era Lúcio, que não estava ambientado. A gente não tinha Demi, não tinha Biel. Recorreu à base por necessidade e não por qualidade. E não que eu ache que a base não tenha qualidade, muito pelo contrário. Eu, a esse ano, já incorporaria 5 ou 6 o time sub-20 para esse time profissional com muita tranquilidade e já ia dando minutagem para eles dentro de campo com muita tranquilidade. Vide Roger, vide Juninho, vide Vitinho, vide Thiago, Juan Pablo, Sidney, Jota, o próprio Cauã Davi como reposição para a zaga. A gente tem algumas peças que sim poderiam e podem cumprir o papel de compor elenco e entrar de vez em quando para poder facilitar a vida do próprio treineiro. Mas o próprio treineiro precisa confiar nessas peças. A letargia do Bahia, aliada com o planejamento a médio e longo prazo do grupo, faz com que o grupo se deixe enganar com os resultados que são realmente satisfatórios dentro da perspectiva de ano do que a gente tem que trazer para agora. Eu concordo muito com um colega que disse o seguinte, João, a questão não é promessa, porque o grupo não prometeu nada. A questão é justamente que nós, torcedores, colocamos esse patamar acima do que a gente acha que poderia ser. Lembrem-se, o Bahia é o 6º colocado, vindo de um campeonato de 16º. Ah, mas o Bahia contratou Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, quem mais, meu Deus? Iago Borducci, Santiago Arias, Cuesta, Oscar Estupinan, que já foi embora. Comprou o David Duarte a pedido do treinador, que ele não utiliza. Então, o Bahia trouxe o Lúcio como peça à saída de Oscar. A gente queria tanto, e a gente teve tanto. Segunda-feira, às 7 horas da noite, a janela finda, e o Bahia precisaria correr atrás de jogadores para incorporar esse elenco, para dar um recado, não para aqueles que secam, mas dar um recado para o seu torcedor, dizer assim, olha, torcedor, eu estou ligado no que vocês querem, a gente também quer, e a gente vai para cima, porque aí a gente pode conseguir um papel bom. Sonho? Utopia? Talvez. Conseguir algo bom com esse elenco que está aí, esses caras já mostraram até que é possível. Mas será que nós vamos ficar à mercê de saber que era possível e não conseguir alcançar esse êxito? Ou olhar e dizer assim, cara, a gente não conseguiu porque não acreditaram que era possível. E Rogério tem como meta pessoal ir para a Libertadores. O grupo tem como meta classificar para uma competição internacional. Ponto. E aí, de momento, nós estamos conseguindo conquistar o que o grupo quer, que é uma vaga para uma competição internacional. Se vamos conseguir conquistar uma vaga para a Libertadores, que é o que o nosso treinador quer, só o tempo e essas últimas rodadas do campeonato que vão dizer para a gente.
Vou beber uma água.